Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Esperança e essa convicção no seu coração. Esta é a Voz da Profecia, apresentando um programa de fé e esperança e anunciando que Jesus em breve voltará. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa A Voz da Profecia. Tanto vocês que estão aqui na Igreja Adventista Central de Jacareí, São Paulo, e é claro, você que está nos acompanhando agora através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, ou por meio da internet. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua querida família. Nós ouvimos agora a voz do pastor Neuel Stina, um dos oradores da Voz da Profecia. Esse é um ministério que iniciou há exatamente 80 anos, no ano de 1943, com o objetivo de anunciar para o Brasil e o mundo que o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo, Cristo virá em glória para buscar o seu povo. Essa é a nossa bendita esperança. Nós somos movidos por essa esperança, por essa expectativa dominante. O Senhor tem o controle da história e no momento certo Ele vem para nos buscar. E nós todos, filhos de Deus, estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus abençoe você, abençoe sua família. Se você está assistindo agora ou ouvindo o programa, no horário da noite, o programa inédito, ou se você está assistindo durante o dia em algum horário alternativo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia e vamos juntos louvar o nome do Senhor. Pastor Éder, conduz aí, amigo. É para isso que nós viemos, é por isso que você se escolheu entrar nesse link, assistir e ouvir estas mensagens que teremos nessa noite, e o nosso desejo é de neste momento louvarmos juntos, e é por isso que escolhemos uma música bem conhecida de todos. Você que está em sua casa, no seu carro, louve conosco, e você que está aqui na igreja, cante conosco também a música Vaso de Alabastro. Nós queremos ouvir você louvar e adorar a Deus neste momento, então louve. Foi muito tempo pra juntar
economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. Quero te ouvir. Para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Todos juntos. Vamos lá? Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Agora, canta forte. Eu sou um vaso. Vamos ouvir? Está lindo, sou perfume. Amém. Meu grande preço? Meu grande Vamos lá. Que bonito. Vamos lá. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar. Eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Boa noite, igreja. Que bom é estarmos juntos. Que bom é celebrarmos os 80 anos da Voz da Profecia. E 80 anos de muita emoção, de muita alegria. Jader, você que está em boa parte desses 80 anos, né? Tantos anos. Conforme... Uma pequena parte, né, Robinho? Uma pequena parte. Com o passar dos anos, a emoção muda ou fica diferente? O que você tem a dizer?
A emoção, acho que ela está sempre intensa, né? Ela só muda assim de configuração. Ela adquire novas nuances. Mas sabe o que é bonito entender? É que as pessoas que começaram a assistir os programas da Voz da Profecia, né, se interessaram pela Bíblia, né? E aí isso eu acho que é o mais bonito, é o resultado disso. Você sabe que isso é muito emocionante, quando a gente olha o passar do tempo. Interessante que as pessoas escutavam a rádio, o programa na rádio, e depois procuravam estudar a Bíblia. Isso é incrível. E sabe, Robson, que a maneira que elas estudavam era para um método chamado assim, Escola Bíblica Rádio Postal da Voz da Profecia, né? O que significava isso? Quando você ouvia o programa pela rádio, era oferecido um estudo da Bíblia, as pessoas ouviam sobre um tema, queriam conhecer melhor, aí eles ouviam uma voz que dizia assim: estude a Bíblia, escreva para a Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro, e peça seu curso bíblico. As pessoas pediam o curso bíblico. Obviamente os cursos foram preparados, né? Eram impresso, mandava pelo correio, a pessoa fazia um fascículo, 2 fascículos, fazia os fascículos, mandava de volta, os cursos eram corrigidos, mandava de volta, e aí depois, quando a pessoa terminava tudo, recebia um diploma via correio. Era essa a metodologia. Jader, sabe, eu acho muito incrível isso, porque esse foi o princípio da nossa escola bíblica na Novo Tempo, né? E o mais interessante é que hoje ainda existem alguns polos, inclusive em Hortolândia a gente tem um polo assim. E esse polo realmente é porque hoje as pessoas estudam a Bíblia, não é daquele método antigo, né? São outros métodos. E aí eu te pergunto, Robinho, se a pessoa quiser estudar a Bíblia hoje, por consequência de ouvir o programa da Voz da Profecia, ela vai para onde? Jader, é muito fácil para você que está em casa, para você que está aqui. Basta entrar no site biblia.com.br e lá você procura o curso Senhor da Vida. Foi um curso muito bacana, a gente participou ali com o pastor Gilson numa conversa informal, está maravilhoso, e a gente aprendeu muito sobre a Bíblia, não é verdade, Jader? E você pode aprender também. Peça o programa, peça o curso, você vai ser muito abençoado. De hoje. Para isso basta escrever A Voz da Profecia a cuidado desta estação. Na medida em que o programa A Voz da Profecia foi tendo êxito, se tornando conhecido pelo Brasil inteiro, então foi criada a chamada Escola Radiopostal, que era uma forma do programa manter o vínculo com os seus ouvintes. A Segunda Grande Guerra, como dissemos, assolava o mundo. E apropriadamente o título da primeira lição do primeiro curso era Melhores Dias para um Mundo em Chamas. A escola bíblica, na verdade, ela iniciou porque o programa, desde o início, ele já foi pensando em ensinar a Bíblia para as pessoas, né? Então, e o grande gancho era, o pastor apresentava um tópico, um tema, e aí já... Você quer saber mais desse assunto? Os que desejarem cópias grátis da palestra hoje apresentada poderão obtê-las com apenas pedi-las à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. A gente mandava carta, não é? Lá para o Rio de Janeiro, lá para Botafogo, e os cursos eram enviados gratuitamente. E as lições eram assim, impressas, né? Papel. Então tinha que fazer um envelopinho, colocar a primeira lição, envia para lá. As pessoas enviavam de volta, corrigia-se, aí mandava a próxima. O Ministério de Educação confirma ser a primeira escola por correspondência no Brasil. Em todos estes anos, temos recebido cartas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Eles iam tendo a oportunidade de fortalecer o conhecimento, aprofundar o conhecimento do Evangelho. No fim, quando as pessoas terminavam, aí a gente mandava um diploma. Inclusive agora, recentemente, esse ano, a gente encontrou uma senhora que tinha o diploma guardado. Hoje existe a Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação. A Escola Bíblica que a Novo Tempo tem hoje é muito semelhante ao que a gente tinha. O que eu diria que é diferente é só a metodologia.
e a gente pode se comunicar com a escola bíblica, seja por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp. Hoje existe uma forma de comunicação muito mais rápida, mais simples e mais direta, e graças a Deus o tempo passa e a escola bíblica da Rede Novo Tempo, que começou lá atrás com a escola radiopostal da Voz da Profecia, hoje tem milhões de alunos, né? Acho que já mais de 2 milhões de alunos. Deus seja louvado por tudo isso, é a obra de Deus avançando, pessoas sendo evangelizadas, levadas para o reino de Deus. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém, amém. Deus seja louvado.
É hora do estudo da Palavra de Deus aqui no programa A Voz da Profecia e nesse culto maravilhoso que nós estamos tendo aqui na Igreja Adventista Central de Jacareí. Nós decidimos nesse mês de setembro sair do estúdio da Novo Tempo e vir fazer o programa aqui na igreja, até porque na verdade o Quarteto Arautos do Rei e eu passamos a maior parte do tempo não pregando no estúdio da TV ou da Rádio Novo Tempo, mas sim assim em igrejas, em auditórios, teatros, ginásios, estádios, praças públicas. Esse é um trabalho que muito nos encanta e muito nos alegra, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com todos vocês nessa noite. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para o texto que está no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. Vou ler inicialmente os versos de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Eu quero, antes de prosseguir, fazer uma oração com vocês. Pense em Deus comigo. Pai querido, queremos te pedir nessa hora, Senhor, que tu ilumines nossa mente e nosso coração, para que todos tenhamos entendimento da tua palavra. Tanto os amigos que estão aqui comigo nesse templo, como aqueles que nos ouvem através da rádio, assistem pela TV ou acompanham pela internet. Ó Deus, abençoa-nos nessa hora para que tenhamos o entendimento da tua mensagem. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. O profeta Isaías, que nessa época era um jovem, ele começa o texto que ele dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Esse rei Uzias foi um bom rei, por sinal um rei muito próspero, fiel a Deus. No entanto, com o tempo e com a prosperidade, Uzias tornou-se soberbo. E ele teve um final muito triste. De acordo com a Bíblia, ele morreu leproso. Mas Isaías ficou marcado nesse ano 740 a.C., não apenas pela tristeza do rei ter morrido, mas também pelo fato de que o jovem profeta estava tendo muita resistência durante suas pregações, durante suas mensagens. Isaías estava desanimado, estava abatido, pensando em deixar o ministério profético, quando ele teve a iniciativa de ir ao templo orar. E estando no templo, aconteceu algo inimaginável. Deus lhe deu uma visão do templo celestial. É por isso que Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E então ele descreve, diz assim: o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, enchiam o santuário. E acima do Senhor estavam anjos serafins, cada um deles com 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com as outras 2 eles voavam. Isaías diz assim: e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. E ele diz que as bases do santuário se moveram durante o clamor dos anjos, e todo o santuário ficou cheio de fumaça. Você pode imaginar algo assim? É difícil pensar, não é? De uma hora para outra, Deus deu ao jovem profeta a visão do santuário celestial, os anjos glorificando o Senhor. Toda esta cena deslumbrante, impactante, extraordinária, Deus estava mostrando a esse homem a sua glória, sua majestade, sua pureza, sua grandeza. Isaías está tendo o privilégio de ver algo que os homens não veem, mas um dia, pela graça do Senhor, nós veremos. Você e eu, nós todos que cremos no Senhor.
A Bíblia diz no Apocalipse que os salvos contemplarão a face do Senhor. E esse contemplar não é apenas de ver a Deus, mas no sentido de relacionar-se com Deus, estar com Deus, ser íntimo do Senhor. Já pensou que privilégio? Isaías teve essa alegria de contemplar a glória e a grandeza do Senhor. E qual foi a reação dele diante disso? Eu leio agora no verso 5. Isaías capítulo 6, verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da grandeza de Deus, o profeta percebe sua pequenez. Diante da dignidade do Senhor, ele reconhece sua indignidade. Diante da santidade de Deus, o homem vê sua pecaminosidade. Por isso que ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador. E eu habito também no meio de um povo de lábios impuros, de um povo pecador. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A sensação de Isaías é que ele iria morrer, porque ele viu o que ele não podia ver, que ele não era digno de ver. Por isso que ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Aqui tem uma lição para a gente. Primeira delas: quanto mais você está perto de Deus, mais você vê sua real condição espiritual. Você nota como você é indigno, como você é fraco, como você é impuro, como você é pequeno e pecador. Permita a minha franqueza. Para vocês que estão aqui no templo e para você que está acompanhando aí, seja através da TV, do rádio ou da internet, os cristãos que começam a se achar muito cristãos, ao ponto de se julgarem mais crentes do que os outros, é sinal de que eles estão se afastando do Senhor. Esses crentes soberbos, arrogantes, orgulhosos, que se declaram salvos e veem todos os outros como perdidos, eles estão tão perdidos quanto os outros. Porque assim, quanto mais você está perto de Deus, mais você reconhece quão pequeno você é, quão indigno você é, quão pecador você é. Quando o crente começa a empinar o narizinho assim, achar que ele é o melhor de todos, é o mais santo de todos, o mais puro de todos, ao ponto de começar a criticar e condenar todo mundo, e se julgar salvo e todos os outros estão perdidos, isso é um sinal de que ele está perdido, precisando desesperadamente de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, insisto, você percebe sua pequenez, sua condição de pecador. Isaías confessa seu pecado, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. E mais, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, Isaías ele não só vê sua condição espiritual, mas ele percebe que vive no mundo também perdido. E aqui outra lição: quando a gente começa a se acostumar muito ou se acomodar muito com esse mundo, se conformar com esse mundo, é sinal de que a gente está longe de Deus. Porque esse mundo está perdido, está apodrecido, está virado de cabeça para baixo. Esse é um mundo que caminha a passos largos para a destruição, e é uma destruição iminente. Porque é verdade que nosso Deus é um Deus de amor, mas também é justiça. O amor tem a ver com a graça de Deus e a justiça tem a ver com sua santidade. Ninguém deve se iludir. Esse mesmo Deus de amor também é um Deus que se ira. A ira de Deus é sua santa indignação contra o mal, contra o pecado. Deus tem tolerado o mal, mas vai chegar um momento em que Ele vai colocar sua mão e definir por completo a história do conflito entre o bem e o mal. Você compreende isso? Quanto mais perto de Deus, mais você percebe sua condição pessoal, espiritual, de indignidade, e você também percebe que está no mundo apodrecido, no mundo que está morto, como diz o apóstolo Paulo, em seus delitos e pecados, no mundo que caminha inevitavelmente para a destruição. Mas o que acontece quando o profeta confessa seu pecado? E olha que coisa linda. Agora eu leio com você os versos 6 e 7. Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Está escrito assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado.
Oh, glória! Deus seja louvado! Você compreende? Assim que o profeta confessa seu pecado com sinceridade, de maneira espontânea e verdadeira, um dos anjos, dos serafins, esses que estão glorificando a Deus, um deles vem voando na sua direção, enviado por Deus, é claro, trazendo uma brasa viva tirada do altar do templo de Deus, e com a brasa, Isaías diz assim: ele tocou os meus lábios e me disse assim: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Porque o nosso Deus tem prazer em tirar a iniquidade e perdoar o pecado. Tudo o que Deus precisa é que você e eu, nós todos pecadores, tenhamos a humildade, a coragem de nos colocarmos diante dEle, reconhecermos nosso pecado, nossa indignidade, nossa maldade, nossa impureza e clamarmos por sua misericórdia. Deus tem prazer em perdoar o pecador. Há perdão para todos quantos queiram. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos anjos veio voando, diz Isaías, na minha direção, e com aquela brasa tocou os meus lábios e disse: tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Isso me faz lembrar o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Lá está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Veja, o que encobre suas transgressões, o que esconde, que nega, que transfere sua culpa para outros, que se omite, que não assume, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, diz o Senhor. Prosperar no sentido espiritual, pode até prosperar em outros aspectos. Por exemplo, financeiramente, pode prosperar em muitos outros aspectos, mas se vive no pecado, esconde o pecado e não admite seu pecado, espiritualmente não vai prosperar. Porque o pecado faz uma barreira entre o ser humano e Deus, e impede Deus de nos alcançar, porque nós escolhemos viver no pecado, e Deus respeita a nossa escolha, ainda que seja uma infeliz escolha. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia para você, a misericórdia para mim, para todos quantos queiram. Lembra das conhecidas palavras de Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. E talvez você esteja me assistindo agora, ouvindo pela Rádio Novo Tempo, e pense assim: pastor, você não me conhece. Se me conhecesse e soubesse o que eu já fiz ou o que eu estou fazendo, você não diria isso. Eu não preciso conhecer você, até porque quando eu me olho no espelho, eu vejo você também. Somos todos bem parecidos. Eu não estou falando aqui para você porque eu sou digno. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do meu Senhor. Todos nós somos pecadores e indignos. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Mas quando todos esses injustos se jogam aos pés daquele que é santo, puro e justo, eles são perdoados, são justificados e santificados. Glória ao nome do Senhor. Há perdão para você, meu amigo, minha amiga. Independentemente da situação que você vive hoje, do que você já fez ou do que você está fazendo, há perdão para você, há perdão para cada um de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um outro texto bíblico, são palavras de João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vou repetir: se confessarmos os nossos pecados. Mas veja, primeiro tem que confessar o pecado para ser perdoado. Tem que admitir que é pecador e clamar por misericórdia. O perdão é estendido para quem quer, mas para quem quer tem perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, falando de Jesus, é claro, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aqui uma coisa linda: Deus não só perdoa o pecador, mas Deus o purifica. Deus não só recebe você do jeito que você é, Deus lhe transforma para você ficar do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é que você seja uma pessoa livre, feliz, abençoada,
que vivem em santidade. Só os que vivem em santidade são verdadeiramente felizes. Só os que vivem ligados àquele que é santo é que de fato experimentam a felicidade, ainda que vivam momentos infelizes nesse mundo difícil, mas eles têm felicidade, paz, esperança no coração, porque eles estão conectados com aquele que é santo. Bendito seja o nome do Senhor. E quer ver mais uma coisa legal? Depois que Isaías recebe o perdão de Deus, eu agora leio aqui, capítulo 6, verso 8, está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até então Isaías tinha ouvido a voz dos anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele ouviu a voz de um anjo que veio e falou especificamente com ele: sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi perdoado. Mas agora o profeta ouve a voz do Senhor, que do seu alto e sublime trono diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como se Deus estivesse dizendo assim: quem vai anunciar para o mundo a minha glória, minha majestade, minha santidade? Mas ao mesmo tempo dizer que esse Deus transcendente, Ele se torna imanente, que esse Deus grandioso também é misericordioso, que esse Deus santo, Ele tem dó, compaixão dos pecadores, e Ele pode perdoá-los e transformá-los. Quem vai? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, deixa comigo. O Senhor está precisando de alguém, de alguém que vai dizer para o mundo que o Senhor é Deus glorioso, mas ao mesmo tempo é Deus gracioso, que o Senhor perdoa aqueles que confessam seus pecados. O Senhor está precisando de alguém? O Senhor quer alguém? Olha eu aqui, conta comigo, Senhor, deixa comigo que eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não só perdoa os pecadores, mas Deus pode transformar o pecador num santo, e Ele usa esses seus santos para que outros pecadores também sejam abençoados, sejam santificados. Oh, glória ao nome de Deus! Isso me encanta, isso me deixa muito feliz. Há perdão para você, há perdão para mim, há perdão para todos quantos queiram. A gente só precisa ter a coragem, a sinceridade de nos colocarmos na presença do Senhor, confessarmos nossos pecados e clamarmos a Ele por perdão e poder para termos uma nova vida. Mas olha, a gente não pode ficar adiando, postergando, deixando para depois essa decisão de confessarmos nossos pecados e buscarmos pela misericórdia do Senhor. Até porque, eu quero ler aqui mesmo no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz que o perdão do Senhor não estará disponível de forma indefinida. Você me dirá: sim, pastor, eu entendo, o perdão de Deus está disponível enquanto a gente vive, até porque depois que a gente morre não há mais oportunidade de salvação. Sim, também. Mas mesmo que você viva, vai chegar um momento em que o Senhor Jesus Cristo, no santíssimo do santuário celestial, Ele terminará a sua obra de intercessão, e não haverá mais possibilidade de arrependimento. Eu leio aqui, profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Essa antiga mensagem de Isaías continua sendo relevante e significativa para a humanidade na atualidade. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Você percebe aí enquanto? Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto, porque vai chegar uma hora em que Ele não poderá ser achado. Vai chegar um momento em que Ele não estará mais perto. Você certamente conhece aquela frase famosa de Jesus na cruz: está consumado, não conhece? Quando Cristo na cruz diz está consumado, é como se Ele estivesse dizendo assim: minha missão está cumprida, o resgate da humanidade está pago. Eu poderia usar uma outra expressão, é como se Cristo estivesse dizendo assim: a porta está aberta. Agora todos os pecadores, quantos queiram, podem entrar por essa porta e se reconciliar com o céu, se reconciliar com Deus. Todo pecador que desejar pode receber agora o perdão dos seus pecados e ter o direito de uma nova vida e no futuro vida eterna. Está consumado de Jesus. Tem gente que pensa que foi um lamento, mas na verdade o está consumado de Jesus foi um grande brado de vitória, o maior grito de vitória de todos os tempos. Missão cumprida, a porta está aberta. Agora todos quantos queiram poderão ser perdoados e poderão alcançar a salvação, a vida eterna. Mas olha, o mesmo Cristo que na cruz disse está consumado, um dia no santuário celestial, diz o Apocalipse, que Ele vai dizer assim: está feito. Quando Jesus disser está feito, Ele está dizendo a obra de intercessão está concluída. Eu poderia dizer: a porta está fechada. Quem entrou está salvo, eternamente salvo. Quem ficou de fora está perdido, irremediavelmente perdido. Há perdão para todos quantos queiram, mas só é possível alcançar esse perdão enquanto você vive. E você e eu não sabemos quanto tempo mais viveremos. E eu aqui não estou querendo assustar ninguém, mas para morrer basta estar vivo, né? Tomara que a gente não morra tão cedo, mas vai que ela chegue inesperadamente. Há perdão para você enquanto você vive. Segundo, há perdão para a humanidade enquanto Cristo está intercedendo no santuário celestial. Quando Ele sair de lá, e a gente não sabe quando Ele vai sair, então a porta estará fechada. Eu louvo a Deus, porque hoje aqui nesse momento nós temos um jovem que será batizado, se entregando a Cristo, reconhecendo que é um pecador e quer ter, pela graça do Senhor Jesus Cristo, uma nova vida. O pastor Wilson Borba, ele já está vindo aqui trazendo o Felipe. O Felipe, ele nasceu em Paulo Afonso, na Bahia, mas desde garotinho veio morar aqui em Jacareí, São Paulo. Ele tem 19 anos. Ah, meus 19, faz tempo. 19 anos, jovem e muito querido. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Felipe há pouco, ali junto com o pastor Wilson. E tanto o pastor Wilson como eu ficamos muito felizes por perceber a sinceridade do Felipe e sua disposição de amar a Cristo e andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. O Felipe, quando tinha apenas 10 anos de idade, ele perdeu a sua mãezinha. Mas nesse período ele conheceu o irmão Luciano, que é um membro da Igreja Adventista do bairro Igarapés, daqui da cidade de Jacareí. O irmão Luciano tornou-se mais do que um amigo, tornou-se um irmão de fato. E ele tem, ao longo desses anos, estudado a Bíblia com o Felipe. E recentemente, num programa de evangelismo lá na igreja, Felipe tomou a sua decisão de se entregar a Jesus. E ele disse para mim e para o pastor Wilson que ele quer ser um pastor. Deus te abençoe, Felipe. Como o pastor Wilson e eu já estamos assim, quase que pendurando a chuteira, não é, pastor? Nosso caso, pendurando o microfone. A gente fica feliz de saber que Deus está levantando pessoas como você, Felipe. Que Ele faça de você um grande homem de Deus. Que Ele te dê vitória sobre todo o pecado. Parabéns pela humildade e a coragem de confessar seu pecado,
de reconhecer que é um pecador e pedir ao Senhor perdão e poder para ter uma nova vida. Podemos batizá-lo, pastor Wilson, então? Que Deus te abençoe e te faça vitorioso. E eu tenho certeza que na igreja onde você já está frequentando, congregando, Felipe, você já está sendo e continuará sendo recebido com muito carinho. Querido Felipe, nesta hora sublime, na presença da igreja de Deus e de todos os filhinhos de Deus pelo Brasil e pelo mundo que acompanham esse momento espiritual, para o perdão dos seus pecados, para que o Senhor Jesus Cristo faça de você um valoroso homem de Deus, nós, pastores, temos a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Um aplauso de boas-vindas para o Felipe. Aê, Felipe. Senhor te abençoe. Permaneça firme no caminho. Deus ainda tem muitos sonhos e planos que certamente vão se realizar na sua vida. O quarteto já está entrando aqui para cantar a última música do nosso programa de hoje. Eu amo todas as músicas do Quarteto Arautos do Rei, mas sempre todos nós temos as nossas preferidas. Eles vão cantar hoje uma das minhas preferidas, que apresenta o poder de Cristo, aquele que foi subestimado por alguns, porém reconhecido por outros, e ainda hoje é reconhecido como Senhor e Salvador de milhões e milhões. Ouça essa música e deixe Deus seguir falando ao seu coração. Para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. E a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O
esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, amigos. Eu me encanto com o dom que Deus dá aos seus filhinhos, não é? Confesso que eu gosto tanto dessa música e ainda mais assim do ladinho do quarteto. Dá vontade até de cantar junto. Mas eu percebi que o meu amigo Visto Bahia cortou meu som. Isso. E ele fez exatamente o que devia fazer. Porque eu sou muito desafinado. Eu não sirvo para esse negócio. É mais para ouvir mesmo. Mas é assim, Deus distribui dons segundo sua vontade, né? E todos os seus filhinhos, homens e mulheres convertidos ao Senhor, que confessam seus pecados e buscam em Deus uma nova vida, recebem o Espírito Santo que passa a habitar neles. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e ele traz consigo dons, presentes do céu. Habilidades espirituais ele concede ao seu povo, para que nós usemos essas habilidades para a glória do nome do Senhor. Essas habilidades devem ser usadas para que a igreja de Deus seja fortalecida, edificada na rocha em Jesus Cristo e siga cumprindo sua missão de anunciar o reino de Deus, para que novos pecadores sejam alcançados e trazidos para os braços do Senhor. Eu quero concluir o programa de hoje citando apenas mais um texto bíblico. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. De forma resumida, Paulo diz assim: não recebam em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando o Senhor nos chama, nos apresenta a sua graça e nós a rejeitamos, nós viramos as costas para Ele. Assim a graça de Deus é recebida em vão, sem valor. Mas quando você se rende ao Senhor, a graça cumpre seu propósito, que é lhe aproximar de Deus, lhe perdoar e lhe salvar. Então Paulo diz assim: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O tempo oportuno, o dia da salvação é enquanto você vive e enquanto o Senhor está intercedendo no santuário celestial. Eu quero fazer um convite aqui agora para você que está aqui na igreja, que é nosso convidado, nossa convidada. Eu gostaria de terminar esse encontro, esse programa, orando, pedindo a Deus uma bênção dele sobre você e sobre sua família, no sentido de que o Senhor perdoe seus pecados
e pela sua bendita graça lhe conceda a alegria de ter uma nova vida em Jesus Cristo. Que você cada dia se torne um cristão mais efetivo, mais real, mais próximo de Deus. Você tem no seu coração esse desejo? Então eu quero pedir a você que está aqui na igreja agora, tenha a coragem de se levantar do seu lugar e vir para essa última oração aqui mais pertinho da gente, pode ser? E se tem alguém que talvez convidou você que está aqui na igreja, pode vir junto com você. Mas venha aqui em nome do Senhor Jesus. Vocês podem ficar aqui desse lado, os demais fiquem aqui do lado de cá, mas venham aqui em nome do Senhor. Me permita orar por você, pedir a bênção de Deus sobre você e sua casa, pedir o perdão de Deus pelos seus pecados, pedir a Deus que Ele dê o direito e o privilégio de ter uma nova vida. Fiquem aqui, exatamente aqui nesse canto. Eu gostaria de tê-los até mais perto, mas por causa das câmeras não dá. Podem ficar aqui um pouquinho mais para cá, por gentileza. Isso. E vocês aqui desse ladinho de cá. Olha quantos estão aqui, estão vindo. Vamos dar uma salva de palmas carinhosa para eles. Deus abençoe vocês. Isso alegra o coração do Pai. Essa é uma atitude simples, porém uma atitude muito linda, de humildade, de sinceridade. E eu pergunto para você que está acompanhando pela Rádio Novo Tempo, você que está nos assistindo agora pela TV Novo Tempo, ou acompanhando por meio da internet, você também que nessa hora dizer: Senhor, eu quero te pedir, perdoa meus pecados, me concede, Senhor, poder para vencer o pecado, me ajuda a ficar livre do mal e ter uma vida de santidade, de pureza na Tua presença. Você deseja isso? Então eu quero lhe fazer um pedido. Manda para a gente uma mensagem dizendo apenas assim: eu aceito, através desse número de WhatsApp, número 12982000062. Eu disse 12982000062. Mande a mensagem assim: eu aceito. Esse eu aceito significa que você está reconhecendo que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. E mais do que isso, quando você diz eu aceito, você está dizendo assim: eu quero que vocês me ajudem e nós vamos fazer contato com você. E a igreja de Deus se dispõe a ajudar você na sua caminhada cristã, para que você seja uma pessoa vitoriosa. Manda mensagem para a gente agora mesmo: eu aceito. Número 12982000062. Assim você está atendendo a esse chamado, como os demais que estão aqui atenderam. Deus os abençoe. Vamos orar juntos? Vamos pensar em Deus. Pai querido, glorificado seja por tudo o Teu nome, Senhor. Nesta hora sublime, Pai, quero entregar nas Tuas mãos esses Teus filhinhos que estão aqui no templo comigo e que agora estão buscando o perdão dos Teus pecados e o poder para terem uma nova vida. E eu oro, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham, seja pelo rádio, pela TV ou pela internet, que também, Senhor, estão dizendo: eu aceito, eu quero, eu preciso, eu me entrego ao Senhor. Toma nós todos nas Tuas mãos, Senhor, e santifica-nos na verdade. É a nossa prece no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a todos. E para fechar o programa de hoje, ouça essa promessa. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. É isso. Deus abençoe você, abençoe sua família, e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço, tchau.